Aqui no Brasil, a Casa Civil divulgou as metas dos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Das 35 metas apresentadas para os primeiros 100 dias de governo, 2 saíram do papel na semana passada. O decreto que flexibilizou a posse de armas e a medida provisória que combate fraudes na aposentadoria. O foco das medidas está na área econômica. O governo quer privatizar e enxugar a máquina pública. O Ministério da Economia quer a extinção de 21 mil funções comissionadas e gratificações. E novos concursos públicos só depois da adoção de medidas de eficiência administrativa que comprovem a necessidade dessas contratações. Apesar de serem prioridades do governo, as reformas tributária e da Previdência não estão previstas na agenda dos 100 dias. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que a proposta da Previdência vai ser apresentada nas próximas semanas, depois que o presidente Jair Bolsonaro bater o martelo sobre o texto, e encaminhada ao Congresso no início de fevereiro, logo após a volta do recesso dos parlamentares. A reforma da Previdência e a que eu chamo de nova Previdência e a questão que envolve o sistema tributário brasileiro são questões complexas que ainda estão em análise. Então nós deveremos, muito provavelmente, dentro das próximas semanas, ter a definição de qual será a proposta de nova Previdência. Se eu descer aos detalhes da pergunta, eu obrigatoriamente entregaria aqui a estratégia, a tática e a lógica. Ainda sem a reforma da Previdência, o governo quer acelerar o processo de privatizações. Na infraestrutura, leilão de 12 aeroportos em 3 blocos. A expectativa de investimento é de 3,5 bilhões de reais. 10 terminais portuários também serão leiloados. No Ministério de Minas e Energia, o governo também pretende viabilizar com mais rapidez o leilão do petróleo excedente previsto no acordo de exploração do pré-sal, fechado em 2010 entre União e Petrobras, a chamada cessão onerosa. A negociação envolveria Tribunal de Contas e Advocacia Geral da União diretamente com o Conselho Nacional de Política Energética, ou seja, sem a necessidade de aprovação por parte do Congresso Nacional. Há previsão de leilão de áreas de exploração do pré-sal para o 3º trimestre desse ano. A arrecadação pode chegar a 100 bilhões de reais. A independência do Banco Central também está entre os objetivos da agenda dos 100 dias. Nas relações exteriores, foco na redução da tarifa externa comum do Mercosul. Na cidadania, o objetivo é garantir o pagamento do 13º do Bolsa Família para 14 milhões de beneficiados. O governo não detalhou de onde virá o recurso para o pagamento deste benefício. Na Justiça, o objetivo é aprovar um projeto de lei conhecido como anticrime para endurecer o cumprimento de penas. Aumento também do apoio à Operação Lava Jato, principalmente em 3 estados, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. Durante a entrevista, o ministro da Casa Civil foi perguntado se as denúncias envolvendo o filho do presidente Bolsonaro não afetam o governo. As questões que envolvem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, elas estão circunscritas ao que tem lá no Rio de Janeiro. E estão em apuração. Então nós temos só que aguardar. E o governo vai continuar trabalhando a favor das pessoas. E aí é aquilo que eu disse antes, todo mundo fala o que quer e escreve o que quer. É isso. E o governo não vai perder o norte. O que nós estamos apresentando aqui é um rumo, mostrar que o governo tem rumo, que o governo tem norte, sabe onde quer chegar.